os que regem o fluido vital, espiritual e mental. Os fenômenos de cura resultam da interação mente, espírito e matéria. Ele descreve ainda várias modalidades de mediunidade de cura. Entre elas, o passe magnético, onde o médium transmite fluidos ao paciente com auxílio dos espíritos. A imposição das mãos, onde o médium atua como um canal passivo. Prece e pensamento, onde o pensamento orienta os fluidos curadores. E a incorporação de entidades médicas, que é o exemplo do Dr. Fritz e Zé Arigó. Zé Arigó realizava cirurgias espirituais impressionantes, em que, além dos atos físicos, havia transmissão de fluidos curadores, que aceleravam a cicatrização e restauravam o equilíbrio energético do paciente. Herculano alerta sobre o uso irresponsável da mediunidade para diagnóstico. O diagnóstico espiritual não substitui o médico. Intuições mediúnicas devem ser confirmadas pela ciência. Prudência e ética garantem harmonia entre fé e ciência. Explica também que nem todo médium consegue curar a si mesmo. Algumas doenças são provas evolutivas e educativas. O exemplo é Zé Arigó, que tinha problemas cardíacos. Por fim, ele adverte que o sucesso pode levar alguns médiums à vaidade e ao desvio de conduta. Por isso, a mediunidade de cura exige disciplina moral, humildade e vigilância constante. E, em resumo, Herculano Pires propõe uma integração equilibrada entre a ciência e a espiritualidade. A medicina espírita, quando praticada com ética, amplia o conceito de cura, incluindo corpo, mente e espírito. Portanto, sua atuação deve ser sempre em harmonia com a medicina convencional. Agora eu passo a palavra para a Andréa, ato mediúnico. Boa noite. Eu vou falar sobre o ato mediúnico, sobre 5 prismas. O primeiro deles é a natureza, que é uma faculdade inerente ao ser humano, envolvendo interação entre o médium e o mundo espiritual. Ou seja, o cumprimento de um dever do tribunal de Deus. Estou toda arrepiada. Ocorrendo uma fusão fluídica, alternando no psiquismo de ambos. O ato considerado normal é considerado uma segunda ressurreição, porque o médium passa a sentir sensações lá do mundo espiritual, ou seja, da erraticidade, e o desencarnado passa a ter essas sensações de como se ele tivesse encarnado novamente, né? E o fenômeno, quando ocorre sem serenidade, há muito desespero, ou seja, não é considerado uma forma, um mecanismo normal, né? Um ato normal mediúnico. Bom, o segundo prisma seria, eu vou falar só sobre um, tá? Mecanismos de manifestação. A sintonização, né, de energias as energias do médium se combinam com as energias do espírito através dos centros de força, que são chamados chácaras. Portanto, não há incorporação, há uma interpenetração psíquica, através também de ideoplastia, que seria a ação do pensamento
sobre a matéria, para o médium poder interpretar. De ambas as partes, né, ocorre isso. O outro prisma seria o tipo de ato mediúnico: psicografia, psicofonia, vidência e audiência, cura inspirativa. Cura e a forma inspirativa. O outro prisma seria o papel do médium, principalmente servir como instrumento de transformação moral, servindo ao próximo e principalmente a si, né, aplicando os conhecimentos do estudo, porque não adianta servir ao próximo e não aplicar os conhecimentos em si primeiro, né? E o último prisma seria a importância da ética e da responsabilidade, enfatizando que a mediunidade deve ser utilizada para o bem, sempre, somente, e com muita responsabilidade e discernimento, sendo considerado o mediunato um passaporte que Deus concede através de liberação do passado, em um só ato, o ato mediúnico. Agora eu vou passar a palavra para o meu irmão Sidney. Boa noite a todos. Meu nome é Sidney. Eu vou apresentar o grau de mediunidade. Bom, até agora não há nenhum meio científico para classificar os graus mediúnicos através das percepções, grau de espiritualidade de uma pessoa. Existiram algumas tentativas de avaliação e classificações mediúnicas, mas que não passaram de pretensões sem fundamentos, criados por dirigentes sistemáticos. Essas qualificações pretensiosas de médios em maiores e menores, melhores e piores, é uma invasão indébita de uma área que não nos pertence. O grau de mediunidade não depende de fatores orgânicos e não pode ser avaliada materialmente. Não está condicionado a pesos e nem medidas. Além do mais, se houvesse algum mecanismo para tal, sentimentos de vaidade e de competição entre os médiuns poderiam aflorar, gerando discórdia dentro das instituições. Os médiuns, como ensinou o apóstolo Paulo, têm suas missões específicas, seus campos próprios de trabalhos. Todos contribuem igualmente, cada qual com sua habilidade para a realização dos objetivos do Espiritismo, que são a elevação moral e espiritual da humanidade, o que irá contribuir para a elevação do nosso planeta Terra. Nos centros e grupos, os médiuns tomam naturalmente seus lugares, e uns suprem discretamente a deficiência dos outros, segundo o critério dos guias espirituais. Obrigado. Agora vou apresentar. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Maria e me coube falar sobre a moral mediúnica sobre a ótica de Herculano Pires. Em A Moral Mediúnica, Herculano enfatiza que a moral do médium não é um enfeite ou um extra, mas um fator essencial para a qualidade, segurança e elevação das comunicações mediúnicas, e a impressão central que fica é que mediunidade é um instrumento neutro, como um microfone, mas o operador, que é o médium, pode distorcer ou engrandecer o conteúdo conforme seu caráter, intenções e disciplina. A moral não é só para evitar erros, é também para atrair espíritos mais esclarecidos e criar sintonia com planos elevados. Um médium moralmente descuidado pode até receber mensagens, mas abre portas a mistificações, influências negativas e ilusões.
O trabalho mediúnico não se mede apenas pela força ou frequência das comunicações, mas pela qualidade espiritual delas. Estudo, vigilância, prece, reforma íntima são pilares dessa moral mediúnica. No fundo, Herculano reforça que o intercâmbio mediúnico é também um espelho do interior do médium. Se o coração e a mente estão alinhados ao bem, o reflexo será luminoso, senão haverá distorção. Definição. Segundo Herculano, a moral mediúnica é um conjunto de valores, atitudes e conduta interior que o médium cultiva para exercer sua faculdade com segurança e elevação. Não é acessória, mas sim essencial para que o intercâmbio espiritual seja construtivo. Natureza da mediunidade. A mediunidade é uma faculdade neutra como um aparelho transmissor. A qualidade da mensagem depende tanto da fonte espiritual que transmite, bem como do canal humano que recebe. O médium, por suas condições morais, sintoniza com espíritos compatíveis. A importância da moral. Uma conduta equilibrada e pautada no bem atrai espíritos elevados. A moral serve de filtro protetor, dificultando a aproximação de entidades perturbadas ou mistificadoras. Sem vigilância moral, o médium pode ser enganado por mensagens falsas ou ilusórias. E os riscos do descuido moral? Sintonia com espíritos inferiores ou interesseiros, mensagens impregnadas de ideias enganosas, orgulho e vaidade como porta para mistificação, e prejuízo à própria saúde física e psíquica. E, por fim, elementos da moral mediúnica. Estudo, conhecimento doutrinário para discernir o conteúdo recebido. Prece, recurso para harmonizar mente e coração. Vigilância, atenção aos próprios pensamentos, sentimentos e atitudes. E reforma íntima, esforço contínuo para melhorar o caráter. E, na sequência, a gente preparou um quadro resumo com muita simplicidade e carinho para sintetizar aquilo que foi dito aqui. Muito obrigada pela atenção e eu chamo a minha amiga e irmã Alessandra para dar sequência. Boa noite, eu sou a Alessandra e eu vou falar sobre as relações mediúnicas. Tentar distribuir em 4 tópicos. A socialização. Para um bom desenvolvimento de sua mediunidade e sanidade mental, o médium, além de manter relações com os espíritos, ele deve também se socializar com outros médiuns, colegas, membros da sua família, instituições, independente dos credos de cada um. O isolamento poderá impedir sua evolução e ou mesmo torná-lo uma pessoa orgulhosa e fechada em seu próprio ego. Com esses intercâmbios, poderá aumentar sua cultura espiritual, livre das superstições do passado, através do incremento de suas percepções e captações da realidade tridimensional, o que proporcionará uma visão mais ampla e estruturada do entendimento superior e global das situações existenciais. O preparo. Um médium bem orientado, ele pode ser muito útil, tanto para quem o procura, para si mesmo ou para a casa onde ele trabalha. Sendo assim, é essencial que haja um preparo sério dentro da doutrina espírita, para que o médium possa conhecer e seguir as leis do amor e da natureza, visando seu crescimento moral juntamente com a reforma íntima. O suporte mútuo entre os médiuns, estudiosos e pesquisadores dos fenômenos mediúnicos também é desejável, porque permite a troca de ideias e experiências. Assim, com base em conhecimentos e tendo atitudes despretensiosas, humildade natural, sem qualquer tipo de preconceito, espontâneas e nunca exageradas, que também é uma expressão de vaidade, os médiuns poderão ser verdadeiramente úteis, receber orientações intuitivas e ajudar os que precisam. Os cuidados. O médium que desenvolve suas habilidades sem orientação pode representar um risco, tanto para si mesmo quanto para aqueles ao seu redor.
pois pode estar recebendo ou ouvindo espíritos zombeteiros e até mesmo atrair espíritos obsessores. Adicionalmente, o exercício da mediunidade, feito em lugares não apropriados e sem base de conhecimento, como casas e grupos privados, não possui valor, além de potencializar sentimentos de idolatria e santidade para com o médium que aceita tais circunstâncias. Ele próprio pode se sentir seguro ao extremo, se julgando acima de todos. As relações mediúnicas com os espíritos obsessores e sofredores demandam do médium uma atenção e cuidado consideráveis. Os sofredores em si não representam perigo, porém podem ser usados pelos obsessores para repassarem seu mal-estar ao médium. Não devemos repelir, mas sim esclarecer, orientar e orar por eles. Deve-se lidar com os espíritos obsessores, mistificadores ou vingativos com benevolência, através da ajuda de outros médiuns ou de mediadores que tentam incutir boas ideias nos espíritos que se propõem a isso. E a conclusão: o espiritismo não é um tema exclusivo, e a mediunidade não está confinada em redomas de vidro. Sua função não é específica e rotativa, mas sim aberta, abrangente e flexível, com o propósito de se expandir na diversidade das conexões ao redor do mundo. A conduta moral, humildade, visão sem preconceitos e nem julgamentos e conhecimentos do médium são essenciais para o bom exercício da mediunidade. Muito obrigada, e agora a Ângela vai falar. Boa noite. A pessoa quer ser tecnológica, mas aí... Só um instante, por favor. Se cair, ninguém vai brigar comigo, não, né? Vamos lá. A gente vai falar sobre... Não faz isso, não me buga. Mediunidade prática. A mediunidade, ela não pode ser um espetáculo. Ela nos é concedida como uma faculdade sagrada, que deve ser usada com responsabilidade, estudo e também muita disciplina. Conforme os ensinamentos do Herculano Pires, sem preparo são abertas portas ao engano e ao sofrimento. E é aí que mora o problema. A realização da prática mediúnica em grupo, com seriedade e tendo amparo da doutrina, representa um caminho seguro que com todo o suporte do mundo espiritual, que é o que acontece aqui na casa, por exemplo, né? Só um instante. A gente precisa ser santo para ser médium? Precisa, não? Não? Claro que não. Nós precisamos, sim, ser verdadeiros. Cada mensagem que a gente transmite quando a gente tem a mediunidade, ela reflete o que trazemos dentro de nós. E, por isso, a mediunidade também é uma escola de transformação moral. Mais do que servir ao próximo, ela nos convida a servir a nós mesmos, porque exige vigilância, estudo e crescimento espiritual. Quando nós vivemos a mediunidade com amor e disciplina, ela deixa de ser um fardo e preocupação e ela se torna uma bênção. É uma ponte de luz entre o mundo espiritual e o humano, onde o amor de Deus se manifesta através de nós, daquilo que nós temos dentro de nós mesmos e daquilo que nós buscamos dentro da casa espírita, por exemplo. Agora nós vamos falar sobre o vampirismo. Herculano Pires aborda esse tema de uma forma muito interessante. Só um instante que meu tablet bugou aqui. Só um minuto.
Sabem quando a gente tem uma sensação de peso, uma sensação de peso bem forte, um cansaço sem causa aparente, uma tristeza, uma angústia, sabe? Alguma coisa nesse sentido? Não? Ninguém nunca sentiu? Só eu? Já? Pois é. O Herculano fala que sim, que isso ele chama de vampirismo. O que significa o vampirismo? O vampirismo ele é uma forma de obsessão. É uma forma de obsessão em que os espíritos desequilibrados, ainda presos a vícios e a paixões, se ligam a nós e sugam as nossas forças vitais. Eles são verdadeiros parasitas da alma, que se alimentam das nossas fragilidades, deixando a gente abatido e confuso. Por isso, o Espiritismo reconhece a necessidade de tratamento interior, uma oração sincera, uma disciplina mental, uma educação moral e o uso consciente do livre-arbítrio. Quando elevamos a nossa vibração e escolhemos a luz, nenhuma sombra reside, porque o vampirismo ele só atua onde a criatura consente, ou seja, se a gente persiste nos nossos pensamentos deletérios, nós atraímos esses espíritos que pensam exatamente daquela mesma forma, e isso vira uma corrente que não se quebra. Dessa forma, nós podemos sintetizar dizendo que a mediunidade sem disciplina é escravidão energética. Com estudo, responsabilidade, amor, ela vira libertação. E no fim, a escolha é nossa. Ou nós permitimos que nos drenem, ou nós nos tornamos instrumentos de luz. Então, que sejamos luz. Obrigada. Agora, nossa amiga Lourdes. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre obsessões, que nada mais é do que uma ideia que fica martelando na nossa cabeça e muitas vezes traz pensamentos que a gente não está muito acostumado, alguns pensamentos estranhos. Para que o processo de obsessão exista, é necessário ter no mínimo 2 agentes. O obsessor, que ele gera a obsessão, e quem irá receber a obsessão, que é o obsidiado. Onde o processo de obsessão ocorre, tanto no plano espiritual quanto no plano material. E com quem ocorre? Com desencarnados e encarnados. E por que ocorre? Devido a conflitos de vidas anteriores, vícios e pensamentos que não são muito elevados. Como que é feita a obsessão? No caso entre desencarnados, você pode ter um encarnado que ele quer demonstrar poder ou que ele quer se vingar do obsidiado. Então, ele faz o obsidiado como sendo um escravo. Entre desencarnados e encarnados, você tem vingança devido a vidas anteriores e você tem afinidades, por exemplo, no caso do vício. Quando o desencarnado vai para a erraticidade, ele continua sendo o que ele era na vida material. Então, se ele era uma pessoa viciada, ele continua sendo viciado na erraticidade. Porém, ele não tem mais o corpo. Então, ele vai buscar o prazer da substância que ele era viciado sobre um encarnado. E também em relação à maldade. Muitas vezes o desencarnado está lá, parado, lá na erraticidade, não sabe o que está fazendo. Então, ele fala, hoje eu vou me divertir. Então, ele começa a procurar alguém no mundo material que não tem um pensamento muito adequado, que vive reclamando da vida, vive reclamando da família, dos colegas de trabalho e assim por diante. Então, ele vai lá e vai obsidiar, falando, não, você tem razão, sua vida é uma porcaria, você é isso, você é aquilo. Tá? Entre encarnados, aí você tem ciúmes, inveja e vingança. Então, um exemplo que está ocorrendo muito hoje em dia são todos esses crimes que envolvem marido, esposa, matando filhos, né? Você tem a inveja, que é, mas o meu vizinho agora tem esse carro, eu acho que eu vou
falar com ele, vou lá porque ele não merece. E também em relação à vingança. O meu chefe falou isso para mim, ou, por exemplo, como está acontecendo nas escolas, em que os alunos sofrem algum tipo de bullying, vão lá e esfaqueiam os colegas, professores e assim por diante. Entre encarnados e desencarnados, nós temos o egoísmo ou a maledicência. A maledicência é assim, quando você está no velório de uma pessoa, tem gente falando, já foi tarde, não, ele merecia isso, o cara não prestava, né? Ou em relação ao egoísmo, quando a pessoa perde um ente querido e não consegue superar o luto. Então, ela fica toda hora pensando, eu sinto falta de você, minha vida está uma porcaria, não consigo viver. E, no fim, ela acaba em depressão, só que ela não percebe que isso são reações egoístas, porque tudo isso que ela está pensando está batendo lá no ente querido. Então, como eu falei, lá na erraticidade ninguém muda. Então, se no plano material o ente querido se preocupava com essa pessoa, ele vai continuar se preocupando e vai ficar triste, e isso pode prejudicar a evolução dele. Como que a gente resolve esses processos de obsessão? Através de diversos tratamentos. Então, você tem equipes doutrinadoras no plano espiritual que vão conversar com os dois, obsessor e obsidiado, para tentar resolver a questão. Nas casas espirituais, você tem reuniões mediúnicas e de desobsessão. E, além do mais, a aplicação de passes magnéticos. E em casa, o que a gente pode fazer? A gente tem as orações, você tem o evangelho no lar, e você tem a questão da reforma íntima, de que, como já foi falado, é uma mentalização dos seus pensamentos, é você adequar as coisas boas e agir também em cima disto. Não adianta só pensar, você tem que agir. Por quê? O obsessor, ele não vai pedir licença na sua casa, ele não vai bater na sua porta. Se ele entrou, é porque a porta estava aberta. E se ele entrou, é porque você pensou. Ou seja, pensou em coisas não muito edificantes, atraiu o obsessor. Então, a gente nunca deve esquecer das leis de amor que Jesus nos ensinou, para que a gente possa ter uma vida equilibrada e livre de obsessores. Então, tem aquela frase, vigiai e orai. Tá? Agora eu vou fazer um resumo de todos os pontos que a gente viu sobre a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, em qualquer religião, através das comunicações dos profetas, de santos ou outros tipos de entidades. A comunicação mediúnica é uma fonte de conhecimento entre o mundo espiritual e material, e que a gente deve exercer com responsabilidade. A ciência, ela já reconhece a mediunidade. Em relação aos médiuns, a gente tem que uma mediunidade não é um castigo, porém uma missão, onde ele pode ajudar ao próximo, sendo encarnados ou desencarnados, e com isso ajudar a si mesmo. Porém, ele precisa ter conhecimento, humildade e seguir as leis de amor e caridade. E evitar ao máximo a questão do egoísmo e também não se sentir a cereja do bolo. Com isso, a gente termina o nosso estudo feito por todos aqui. E agora eu passo a chamar a Alessandra, que vai passar uma mensagem para todos. Obrigada. Boa noite. Queremos nos dirigir a Jesus, aos membros espirituais da casa e à direção do Centro Espírita Ismênia de Jesus, o SEIGE, agradecendo pela oportunidade de aprendizado e pelo auxílio recebido ao longo do ESG. Nós, assim como outros espíritos que nos acompanharam durante a jornada de 3 anos, tínhamos os mesmos anseios de progredir, de como fazer a diferença na vida das pessoas, de como viver em um mundo com tantos desafios e, principalmente, de conhecer mais sobre nós mesmos, acreditando que tudo isso também nos levaria a construir um futuro melhor. Cada um de nós chegou como crianças barulhentas, ressabiadas e curiosas,
porém ávidas por conhecimento. Fizemos novos amigos e também estávamos ansiosos para começar a nova jornada. Trazíamos nossos cadernos e canetinhas. A cada ano, um novo livro e mais desafios e conhecimentos. Ao longo do tempo, já sabíamos quem era quem e quais as características de cada um. Compartilhávamos as nossas dúvidas e fazíamos brincadeiras, tornando o ambiente muito leve e de confiança mútua. Mesmo não conseguindo ver nossos companheiros da espiritualidade, sabíamos que estavam sempre conosco. Agora, ao final dos 3 anos do ESD, olhamos a nossa trajetória com orgulho, porque nós, por meio dos amigos da espiritualidade que estiveram conosco, conseguimos ter um melhor entendimento da vida e de nós mesmos. Porém, ainda há muito que trilhar. Somos gratos a tudo e sabemos que nada disso seria possível sem a dedicação dos nossos queridos instrutores. Pessoas especiais, que ministram as aulas com entusiasmo e que doam seu tempo em prol daqueles que buscam evoluir nessa jornada terrena. Vocês foram o farol que nos guiou, de maneira carinhosa, gentil e responsável, aos conhecimentos necessários para que pudéssemos trilhar essa jornada de entendimento e assimilação da doutrina espírita. Agradecemos toda a dedicação e paciência que dispensaram a nós e que nos ajudaram a crescer e a compreender os ensinamentos. Que a luz divina ilumine seus passos e que vocês continuem a exercer essa nobre missão. Que possamos honrar todos os ensinamentos transmitidos com tanto carinho. Muito obrigada. Agradecemos ao Centro Espírita Ismênia de Jesus, o SEIGE, por disponibilizar o espaço onde atividades e cursos são realizados com carinho, dedicação e esforço de todos os que trabalham nesta casa e que contribuem para que as pessoas se sintam acolhidas. Venham conhecer o ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, pois vale a pena adquirir conhecimentos que poderão tornar sua jornada mais agradável com um propósito e entendimento. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Muito bom. A cada ano a coisa fica melhor. A cada ano o pessoal supera, né, Walter? Olha, difícil falar quem é melhor, né? Parabéns a todos, viu? Estão todos de parabéns, foi maravilhosa a apresentação. Aliás, esse livro é maravilhoso. Herculano Pires é Herculano Pires, como eu sempre digo, né? Não tem para ninguém. Realmente foi maravilhoso. Agora a casa vai disponibilizar para cada uma lembrancinha, né? Essa lembrancinha em nome da nossa casa Ismênia de Jesus, da nossa diretoria, de todo o corpo de voluntários, de cooperadores. Alessandra. Você faça um momento desse grupo que parece que cada dia mais sofrer. Alexandre, meu amigo Alexandre. Nossa amiga Ana Maria. Andréia. Ângelo.
Luiz Carlos. Beijo Lourdes. Finalizamos com Lete. O pessoal quer fazer alguma coisa? Vocês querem chamar os monitores? Todos os monitores presentes aqui, por favor. Pode, cara. Os monitores, por favor, presentes aqui, que a turma do terceiro ano quer fazer uma homenagem. Né? Quem é que vai falar em nome da turma? Pode ser, Luiz? Tá. Gostaria de deixar uma lembrança no coração. De todo o nosso time aqui do S3, tá? Sim. E o meu presentinho vai para a Margarete. Pensa com ela, tá? Flávio? É o Flávio? Ô Flávio, você chegou. Viva é patrimônio. O meu amigo secreto Já o meu amigo secreto.
Então, agradeço a todos pelo carinho, pela participação, foram excelentes. E que Deus abençoe a todos nós para continuarmos nessa jornada, que é uma jornada infinita. Deus abençoe a todos. Obrigada. Como é que está essa festa aí? Tá tudo bem? Família? Vamos ver. Fechou. Pegando